Eu vou contar para vocês agora uma percepção de bastidores aqui em Brasília. Essa semana está sendo uma semana de esforço concentrado, porque parece que semana que vem não vai ter sessão presencial devido ao evento da ONU. Então hoje as sessões começaram extraordinariamente a segunda-feira. Só que até agora não deu o quórum, né? Não deu 257 pessoas registrando presença, então a sessão ainda não começou, nós estamos aguardando. Mas bem, mesmo assim, mesmo não tendo muitos deputados aqui no Congresso, agora na Câmara dos Deputados, eu fui lá no plenário agora e voltei, e a gente cruza com alguns deputados do PT aqui ou ali. E vou contar uma coisa para vocês. Nem na semana posterior ao escândalo do Pix, que foi um escândalo que quase derrubou o governo, eu vi esse pessoal tão cabisbaixo como eles estão agora. Pra você ter uma ideia, imagina aquele menino que fez xixi na calça na frente da escola e tem que voltar pra aula no outro dia. Imagina esse menino entrando na escola, entrando na sala de aula. Cabisbaixo, brocochô, fingindo de invisível. É assim que a turma do PT tá andando aqui. Eu vou te falar, eles estão derrotados, é de dar dó. E olha, pra ter dó desse povo, é porque é deplorável a situação. Eles estão diante de uma missão impossível. Defender esse governo que passou do indefensável. Eles não sabem o que falar. Um ou outro vai lá e tenta jogar a culpa pro Bolsonaro, mas mesmo assim de uma maneira muito, tímida, cheio de vergonha, porque não tem como. Esse escândalo é o pior escândalo que esse governo enfrentou. E olha, nós tivemos recentemente, o escândalo do Pix, quando o governo queria preparar uma maneira para monitorar as transações de Pix do Brasil inteiro para arrancar a parte deles. Agora, esse do INSS está só piorando. É assim, 90 bilhões, débito ilegal, o sindicato, o irmão do Lula envolvido, a quantidade de denúncias, 750 mil denúncias até agora, os aposentados sendo roubados. Esse governo não sabe o que fazer. Demitiu o ministro, mesmo assim o ministro colocou o número 2, o escândalo continuou do mesmo jeito. Aí veio uma pergunta, né? O que o nosso STF tem a falar sobre isso tudo? Afinal de contas, nós vivemos numa era onde a nossa Suprema Corte, ela interfere em tudo. Desde se pode ou não pode entrar polícia nas comunidades do Rio de Janeiro, muro na cidade de São Paulo, sobre desmatamento. Na época do governo Bolsonaro, eles viviam dando intimações e pedindo explicações das coisas em 48 horas e 24 horas. O Sóstenes mesmo, né, o líder do PL, teve 48 horas para explicar uma frase que ele disse. E o STF? O STF, com certeza, como guardião do Estado Democrático de Direito, ia ficar indignado com esse roubo dos velhinhos e ia fazer alguma coisa. E fizeram. Deram entrevista para jornalista da Globo dizendo isso aqui, ó. Fraude no INSS pode ser pior que o Pix para a imagem do governo, avaliam ministros do STF. Presta atenção. O STF, ele não está pedindo explicação, ele não está tomando nenhuma ação, não está tentando interferir, criar leis para proteger os aposentados. Ele está só falando que, olha, acho que sim, vai ser ruim para o governo. Eu fico pensando, esse pessoal, eles devem fazer algumas reuniões ali, eles vão lá no Suprema Corte tomar um cafezinho. Será que eles se perguntam às vezes, pessoal, o que a gente foi fazer? O que a gente achou que ia dar? Tirar um cara da cadeia por crime de corrupção e colocar ele na presidência. Sério, assim, vocês pensaram que ia dar o quê? Qual seria o resultado de colocar um condenado de volta na cena do crime? Não só ele, toda a quadrilha. O Lupe já havia sido demitido em 2011 por corrupção. E agora o cara tá lá na frente do INSS. Assim, essa semana vai ser boa demais. Um ministro já arregou, ele teria que vir amanhã, o Mauro Vieira, explicar a situação daquela corrupta do Peru, que foi acolhida pelo Brasil, né? Humanitária, anistia humanitária, asilo humanitário, já arregou. Com certeza as outras, a Marina Silva vai ter que vir aqui explicar também por que o Brasil está batendo recorde de queimada, desmatamento, destruição do meio ambiente. Não sei se ela virá, né? Ela tem muita coisa para explicar, provavelmente vai arregar também. O Lula acabou de demitir mais uma ministra, né, por conta de assédio moral, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, assédio moral. Assim, tá terrível para eles. Assim, tá quase numa situação, esse governo ele está tão autodestrutivo que não precisa de oposição. A gente não precisa fazer mais nada, o governo por si só está se destruindo. Ao ponto do próprio STF, que sempre sai em defesa dele, já tá assim, ixi, rapaz, acho que o negócio agora foi feio, né? Avaliam ministros do STF.
Episódio revela verdadeiro desmonte do Instituto, responsável pelo pagamento de 40 milhões de aposentadorias, pensões e outros benefícios, avaliação semelhante à de um investigador no caso. O curioso é que até agora o STF não pediu explicação, não deu 24 horas nem 48 horas, não fez nenhum mandato de busca e apreensão eles mesmos, não fizeram nenhuma declaração pública. Eles adoram dar entrevista sobre como eles salvaram a democracia. Mas para salvar os aposentados que estão tendo suas rendas destruídas por esse governo, nada, nem um pio em público. E quando falam com a Globo em anonimato. Essa semana vai ser muito boa. Acompanhem, porque eles vão apanhar muito e a gente vai bater mesmo. Só que você já está perdendo a graça, porque eles estão batendo em si mesmo. Um abraço. Moço do céu, é assim que a gente diz em Goiás quando a gente vê algo surpreendente. E é isso que está acontecendo com o escândalo do INSS. Moço do céu! Esse escândalo não vai ser só o bastante para derrubar e acabar com o governo. Vai acabar com o PT, com o Lula, com a esquerda. Isso aí vai reverberar nas eleições do ano que vem e, sinceramente, é perigoso a esquerda diminuir pela metade no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Agora, a melhor parte de tudo, imagina o tanto que é humilhante isso daqui. Você usa a sua posição na sua carreira como jornalista para passar pano e fazer de tudo para eleger um determinado candidato. Não importa que ele tenha sido condenado pelo maior esquema de corrupção da história do mundo, tenha sido retirado da cadeia, tenha sido descondenado. Você coloca toda a sua reputação em jogo para eleger essa pessoa. E quando ela é eleita, passa pano após pano em todas as merdas que ele faz. Mas chega um ponto que nem você consegue mais defender. Imagine o nível da humilhação que é ser um dos principais defensores do governo durante muitos anos e de repente ter que vir a público e falar que esse é o governo mais corrupto da história e que está roubando velhinhos em um outro esquema. Não é só do desconto dos sindicatos. É de empréstimo consignado, cara. Vê a Daniela Lima bater no governo desse jeito, se bem que ela evita usar o nome Lula, né? Mas ver a Daniela Lima ter que falar sobre isso pra mim é impagável. Então, com vocês, vamos degustar um pouco disso aqui, ó. O que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais. Bem que eu estava achando muito suspeito, um esquema de corrupção do PT envolvendo só 6 bilhões de reais? Não, o PT é muito melhor que isso. Por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está inclusive na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. Dataprev. A Dataprev, por acaso, é aqueles que lhe deram para um filósofo, né, um antropólogo, um cara corrupto que deu um prejuízo gigantesco. A Dataprev ainda, quer ver? Eu lembro que eu vi isso, ó. Vamos lá. Onde foi que eu vi isso? Né? Dataprev se mantém em relação... Foi a Previ, né? Foi a Previ. O Brasil venderem dados, cara do céu. Mas resumindo, foi a Previ, eu tô confundindo. Nós estamos falando agora de dois órgãos, nos quais os dois líderes desses órgãos foram escolhidos por Lula. E aí, depois do escândalo do INSS, Lula colocou o número 2 do escândalo, que é o Volney Queiroz, eu acho que é o braço direito do Lupe. Meu amigo, esse escândalo é muito, mas muito pior do que nós imaginávamos.
Porque aqueles 6 bilhões estava estranho. Falei, cara, o PT fazendo corrupção por 6 bilhões? O que aconteceu com o PT? Eles estão roubando, eles ficaram humildes agora. Não, foi 90 bilhões de aposentados. Retirando dinheiro de aposentados. Não tem nada mais perigoso no Brasil hoje do que ser um aposentado com o governo do PT. É perigoso você ir lá buscar o seu salário no banco e não ter mais nada. Porque tudo entrou no bolso do PT, dos corruptos. Mas é óbvio, né? Afinal de contas, a Janja precisa desse dinheiro para poder viajar. Tá em Moscou agora para ir lá no Bolshoi, para assistir o Cisne Negro. O importante é que a Janja está viajando com esse dinheiro dos velhinhos. Cara, meu Deus, se o PT sobreviver a isso, aí eu digo que o PT é imorrível mesmo, cara. Ou se votar no PT depois disso, mas já não é nem burrice. Aí assim, tem que ser internado numa clínica de desintoxicação.